Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Na aula de hoje, daremos sequência ao projeto Bancas Examinadoras. Analisaremos a oitava questão da série Banca VUNESP. E o tema da aula de hoje é pronomes pessoais com valor de posse. Quem quiser entrar em contato com o professor Marcos, o e-mail é prof.marcosroberto.português@gmail.com. Esta prova da VUNESP foi aplicada em 2 de julho de 2017, o cargo escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vejamos a questão. Analise a alternativa em que o pronome destaque está empregado com o sentido de posse. Olha só. Então aqui o examinador pede que peguemos o sentido de posse para o pronome destacado. O lhe, no caso, o pronome lhe, em qual passagem? Nesta aqui, ó. Ele, um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos. Então, aqui o examinador quer que nós identifiquemos a função, o valor possessivo para esse pronome lhe. Importante deixar destacado que o professor Marcos tem uma aula aqui no canal, que é a função dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que pode ser de grande valia na hora de resolver esta questão aqui. Para que nós rememoremos um pouco o conhecimento pertinente, o assunto pertinente a este teste aqui, vou fazer uma breve revisão. Então vamos agora fazer uma breve revisão deste assunto para que depois tenhamos condições de resolver esse teste. Vamos lá. Revisão. Olha só. Verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede um complemento sem preposição obrigatória. Então, o verbo que pede complemento sem preposição obrigatória recebe o nome de verbo transitivo direto. E aí, eu tenho até uma brincadeira que eu faço quando eu dei aula de transitividade verbal, que é assim: se é o que, é VTD. Então, se é verbo transitivo direto, ele vai ter objeto direto. Vamos aos exemplos. José vendeu o carro. José vendeu o que? O carro. Se é o que, é VTD. Então, esse vender é um verbo transitivo direto. Nós comemos chocolate. Comemos o que? Chocolate. Então, chocolate é a coisa comida. Chocolate desempenha a função sintática de objeto direto. O professor entregou a prova ao aluno. Entregou o que? A prova a quem? Ao aluno. Então, aqui neste último exemplo, eu fiz de propósito, nós temos um verbo VTDI. O que é um verbo VTDI? É um verbo transitivo, direto e indireto. É um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem dois complementos. Um complemento sem preposição, que é a prova e que é o objeto direto, e um complemento com preposição obrigatória, que é o aluno. Ao aluno é o objeto indireto. Tá? Então aqui nós temos um VTDI neste último exemplo, e eu apenas coloquei este exemplo para destacar o objeto direto. Continuando a nossa explicação, vamos ver agora os pronomes, as palavras que podem ser objetos diretos. Vamos lá. Lolá. O lolá são sempre objetos diretos. Sempre, sempre, sempre funcionam como objeto direto. E quando isso vai ocorrer, professor? Quando o verbo terminar em Z, R e S. Olha só, eu falo assim: eu fiz a lição. Então, o que eu faço nesse tipo de construção aqui para virar objeto direto? Eu corto
a letra Z, né, que é a última letra. Então eu vou cortar a letra Z e aí eu vou acrescentar o lo e o lá. A lição é feminino e singular, então a nossa frase tem que ser como eu fila, eu fila. Então, eu fila, onde o pronome lá substitui a lição. Outro exemplo aqui, vou beber o suco, eu corto o R e coloco lo identificando o suco. Então, vou bebê-lo, vou bebê-lo. Eu quis a aprovação, eu quila, e esse quis, o verbo terminaria em Z. Quis, o verbo em S. O verbo termina em S, em quis. Outro, no, na. Quando os verbos terminam em ditongo nasal, né, então a gente coloca aqui, simplificando para vocês, m, ão e oin, aí a gente acrescenta um no e o na, não precisa tirar nada. Então eu falo assim, ele põe isso aqui, ele põe no. Ela repõe o estoque, ela repõe no, repõe o estoque. Eles dão expediente aqui, eles dão no. Então a gente sempre vai acrescentar o no e o na quando o verbo termina em m, ão e oin. Eu tenho essa aula também de destaque para vocês. Aqui é apenas uma revisão. Professor, se o verbo terminar diferente de z, rs, m, ão, professor, é simples. Basta a gente trocar por o e por a. Então vejamos, o a. Ela derrubou. Ah, derrubou aqui, a gente observa que ele tem a terminação, aqui, deixe-me fazer o destaque para vocês, tem a terminação ou, esse ditongo. Então aqui não terminou nem Z, RS, M, ão e ON, terminou em OU. Quando termina em OU, que é uma terminação diferente dessas precedentes, nós podemos substituir o objeto por o e por a. A sopa é feminino e singular, portanto, ela derrubou-a. Pronto, visto isto, vamos agora ver transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? São verbos que pedem complemento com preposição obrigatória. José gostou do carro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O de é preposição. Portanto, o termo introduzido pela preposição do carro funciona sintaticamente como objeto indireto. Nós precisamos de chocolate. Precisamos de quê? De chocolate. Portanto, esse termo introduzido pela preposição funciona sintaticamente como objeto indireto. Nós temos até uma diquinha naquela aula de predicação verbal que diz assim: preposição aqui é VTI, preposição aqui é VTI. O professor entregou a prova ao aluno. Entregou o quê? A prova a quem? Ao aluno. Então, ao aluno funciona sintaticamente, nesse contexto, como objeto indireto. Agora vem uma questão muito importante, professor. Qual é o pronome que funciona sintaticamente como objeto indireto? O lhe. Então, o lhe, ele é um pronome que vai substituir um objeto indireto, que é aquele terminho introduzido por preposição. Observe, o professor entregou a prova ao aluno. Entregou o quê? A prova. A quem? Ao aluno. O professor entregou-lhe a prova. Então, esse lhe é o objeto indireto e substitui a expressão ao aluno dessa oração que nós colocamos. É necessário ainda que nós percebamos que existem pronomes que funcionam ora como objeto direto, ora como objeto indireto. Quais são eles, professor? Os outros oblíquos átomos, me, te, se, nos e o vos. Eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. E aí nós temos uma aula também no nosso canal explicando aí a função desses pronomes, como ele funciona como objeto direto ou objeto indireto. Para resolver a questão de hoje, basta-nos este breve conhecimento aqui sobre função de pronome átono. Vamos voltar à questão agora? Vamos lá.
Então, lembrando, lolá, oá e noná, sempre objeto direto, ok? Vamos lá. Olha só, nós nem precisamos perder muito tempo, não precisamos mesmo. Veja bem, você nota, conforme nós dizemos, que o a, o lo e o lá são sempre objeto direto, não é? Exatamente, sempre objeto direto. E aqui ele quer o lhe ou qualquer outro pronome com valor de posse. E aí eu vou dar uma dica para você, tá? Vamos lá. Quando esses pronomes tiverem, quando os pronomes lhe, o me, o vos tiverem valor de posse, quando esses pronomes tiverem valor de posse, o que é que vocês devem ter em mente? Primeiro, que eles vão funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Então, eles vão funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Tá? Isso serve para o nos também. Então, o lhe, o me, o nos, o vos. E aí, eles terão o seguinte valor. Olha só, de possessivo, hein? Meu, minha, seu, sua, dele, dela, tá? Então, quando ele tiver esse valor, de meu, sua, seu, teu, dele, dela, ele vai funcionar como possessivo. Então é isso que a gente deve perceber. Se ele tem esse valor aqui, ó, se ele tem esse valor aqui de possessivo, porque são os pronomes possessivos. Então imaginemos aqui, primeiro, se eu sei que o a, o lo e o lá tem valor de objeto direto, então aqui eles não vão ter valor possessivo, né? Não tem como eles terem valor possessivo. Vamos até tentar aqui descobrir na frase qual o sentido. Vamos para a letra E em primeiro lugar. Vou colocar uma fonte um pouco maior. Não vá forçá-lo a assumir a função. Eu poderia colocar assim, ó, não vá forçar o menino ou o rapaz a assumir. E aí eu percebo que esse lo, ele estaria substituindo um substantivo qualquer, o menino, o rapaz, o moço, porque ele funciona como objeto direto, Agora aqui, vamos ver aqui na letra D. Bom, então o que eu posso marcar, professor? Você pode marcar já que E não é a resposta, tá? Vamos agora analisar a letra D? Vamos analisar a letra D. Faça haver que ninguém o A. Bom, o A é objeto direto, então está substituindo algum nome feminino. Então eu posso falar assim, ó, faça a mulher ver que, e por aí vai. Então esse A, ele substitui objetos diretos. Aqui no caso, eu poderia colocar faça a mulher, faça a menina, faça a moça, tanto faz. E nós teríamos claramente que esse pronome pessoal oblíquo átomo de terceira pessoa do singular não exerce valor possessivo e não é adjunto adnominal. E olha que a VUNESP nem perguntou o nome, a classificação sintática do pronome destacado. Ele só pediu para identificar o valor de posse. Vamos lá para o início, professor. Então também não vai ser a letra D, né? Exatamente. Então letra D também não é a nossa resposta. Vamos para A, professor. Vamos lá. Na letra A, vamos analisar a letra A. Letra A é o lhes. O lhes. Professor, o senhor disse que o lhes ele pode ser objeto indireto, né? Isso, normalmente, mas ele pode ter valor de posse também, né? Pode ter valor de posse. O ou lá, o lo lá, não, mas os outros aqui, nas três alternativas, pode ter valor de posse.
Mas vamos ver então. A gente tem que o verbo entregar, na língua portuguesa, em regra, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então ele é um VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Não esperávamos entregar-lhes nossos documentos. Opa, entregar o quê? Nossos documentos. Então aqui nossos documentos a gente já tem, que é o objeto direto. Então quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregar o quê? Nossos documentos. A quem? A eles. Ah, ou a elas, né? Tanto faz. Então eu falo assim, ó, não esperávamos entregar nossos documentos a eles ou a elas. Então esse lhes aqui, nesse contexto da alternativa A, funciona sintaticamente como objeto indireto. Não é a nossa resposta. Não é a nossa resposta. Sobrou aqui a alternativa D e a alternativa C. Então A, B, A já foi eliminado. Sobrou B e C. Então aqui ou o nos e o me pode ser aqui a nossa resposta. E antes que nós passemos a resposta, vamos entender melhor esse adjunto de nominal, né, professor? Vamos lá, então, vamos criar um exemplo com nos, com lhe, com me, só para aprofundar. Aí depois a gente já fecha aqui com essa resposta. Vamos lá, então, vamos pegar aqui, ó, vamos colocar um fundo branco, né? Vamos colocar um fundo branco aqui para a gente explicar algumas frases, né? Para a gente ter alguns exemplos, para ter mais alguns fundamentos para responder. Vamos lá. Então a primeira frase que eu posso colocar, vamos começar com lhe. Vamos começar com lhe, né? Vamos pegar um exemplo com lhe, então. Eu digo assim, vou colocar a letra maiúscula. Olha, Victor segurou-lhe a mão fria. Então, o que eu tenho aqui? Victor segurou-lhe a mão fria. Eu posso falar Victor segurou sua mão fria ou a mão dela, que estava fria. Então, eu tenho que esse lhe é um adjunto adnominal, porque equivale a sua ou dela. Vamos um exemplo com nos, professor? Vamos lá. Multou-nos os carros. Multou-nos os carros. Eu tenho aqui que nos, ele tem valor de nossos. Então eu posso dizer multou os nossos carros. Então esse nos funciona como nossos. Vamos um exemplo com me, professor. Vamos lá, me. Eu posso falar assim, doía-me a cabeça. E esse me, aqui nessa oração, equivale a minha. Doía a minha cabeça, ou minha cabeça. Vamos mais um exemplo com lhe. Vamos lá. Beijei-lhe os pés. Beijei-lhe os pés. Então, esse lhe aqui pode significar beijei seus pés, seus pés. Vamos um exemplo com vos, professor? Vamos lá, vos. Então, eu digo assim, pego-vos o material ainda hoje, ou hoje, em que vos equivale a vosso. Mais um, professor, vamos lá. Com me, vamos pegar mais um com me, né? Só para a gente ter vários exemplos aqui. Então eu falo assim, ó. Cortaram-me as unhas, em que me claramente significa cortaram minhas unhas.
Um último exemplo, vamos colocar um lhe agora no plural, lhes. Então, eu vou dizer assim, ó, roubaram-lhes os documentos, em que lhes pode significar seus documentos ou documentos deles. Então, das frases colocadas aqui, eu percebo um lhe com valor de sua ou dela. Victor segurou sua mão ou a mão fria dela. Nos, multou-nos os carros. Aqui é os carros, eu coloquei as, tá? Depois corrijo. Multou nossos carros. Doía-me as doía-me. Vamos corrigir já isso aqui. Vou fazer uma pequena correção aqui. Multou-nos os carros, né? Para ficar certinho, não ficar uma coisa muito feia. Multou-nos os carros, tá? Multou-nos os carros. Agora vamos continuar aqui com a nossa explicação. Doía-me a cabeça, doía a minha cabeça. Beijei-lhe os pés, beijei-lhe os seus pés. Pego-vos o vosso material, pego vosso material. Cortaram-me as unhas, cortaram as minhas unhas. Roubaram-lhes os documentos, roubaram seus documentos, os documentos deles. Então aqui a gente observa quando que esses pronomes aí têm valor possessivo. E olha que a VUNESP e outras bancas de grande conceito são bastante frequentes na aplicação desse tipo de teste. Professor, acho que agora já dá para pegar aqui qual alternativa que tem valor de posse. Vamos ver. Chegou-nos a notícia do desaparecimento do helicóptero. Será que é chegou nossa notícia, notícia dela? Ou será que é chegou a nós e até nós? E aí, o que vocês acham? E aqui, pegou-me a mão. Será que é pegou a minha mão, tentando encorajar-me a tomar a decisão? Ou é pegou a mim, pegou eu? O que vocês acham? Vamos lá, então, olha só. Chegou-nos a notícia. Esse verbo chegar aqui, normalmente, ele é intransitivo. Quem chega, chega, né? Pode ter aí a preposição a, quando tem a ideia de local expresso. Então, cheguei à casa, cheguei ao banco, né? Cheguei ao bosque. E aí, ele seria introduzido por uma preposição. Alguns autores dizem que ele pode ser transitivo indireto, mas para a maioria ele é um verbo intransitivo que acidentalmente tem a preposição a. Então, aqui, chegou-nos, chegou a nós, ou chegou até nós, interpretando como objeto indireto ou como adjunta adverbial, não seria a nossa resposta, porque nós queremos um que tem valor possessivo, e aqui a nós ou até nós não tem valor possessivo, tá? Não tem valor possessivo. Agora, a resposta de fato é a letra C, porque aqui esse me, ele claramente significa minha, que tem valor possessivo. Então, pegou minha mão, tentando encorajar-me a tomar uma decisão. Tá? Então, a resposta correta desse teste é a letra C. Então, você pode pausar o vídeo, copiar os exemplos, né? Tornar a assistir essa aula para reforçar este conhecimento pertinente aí a pronome pessoal oblíquo átono com valor possessivo. Isso é muito cobrado em concurso público. Tá? Então vamos colocar aqui a resposta, né, para vocês novamente, que é a letra C. Então você pode voltar o vídeo um pouquinho para fazer as anotações pertinentes. Encerramos aqui nossa explicação. Obrigado por ter assistido a esta videoaula
Inscrevam-se em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos, Português é Fácil. Deixe seu like lá, marcando o vídeo com gostei. Ative o sininho de notificações para receber informações de novas postagens. Postem comentários e sugestões. Informe a cidade onde você mora, para a gente ter esse contato gostoso, maravilhoso, saber até onde pode chegar o nosso trabalho, que é feito com muito amor, carinho, dedicação e vontade. Fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro.